Segré, quero te ouvir sobre a carta do Barroso e também eu não te ouvi falando sobre a taxação de Trump e me perdoe, semana passada eu me desconectei e queria também te ouvir. Mas vamos partir da carta do Barroso, né? São vários os pontos tratados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal que mostram que segue numa construção de narrativas sem nenhum fundamento, Segré. Nada. E você vê que se antecipam ao que pode vir, né? Impeachment, pô, ainda não tem pedido de impeachment. Pode ter, claro. Aliás, tem agora, né? Tem um sobre Gilmar Mendes. Mas não deve dar muita coisa considerando a composição do Senado neste momento. Eles estão tentando blindar a camarada. Então, se vier contra um, estamos aqui prontos contra o outro. E é uma pena, porque o jurídico, o sistema judicial, o poder judicial, como poder principal da República, o terceiro poder, e não porque seja o terceiro, um dos três, melhor colocando, ele deveria ser, primeiro, independente, segundo, e tem características dentro do que era Montesquieu, em 1748, o espírito das leis, a divisão dos três poderes da República, as características eram nulo e invisível. Nulo no que se refere a que não interessa quem está no processo. A pessoa tem que estar nula para julgar a quem quer que seja, pelo crime que for, inocentar a quem não tem provas e não atuar politicamente. Mas o que mais me pega é essa invisibilidade, que hoje nós não temos. Todo mundo no Brasil, se você perguntar agora, eu faço esse teste o tempo inteiro, em todas as palestras que eu tenho oportunidade de ministrar, e perguntar: me diga 7 jogadores da seleção brasileira que hoje estão disputando a classificatória para a Copa do Mundo. E a grande maioria tem muitas dificuldades em colocar os 7 nomes. E aí pergunto: me diga 7 nomes de ministros do STF. Aí fala: não, eu te dou os 11. Cadê a invisibilidade desse projeto? Não tem. Então, nós estamos numa situação que estamos considerando como normal e não é. E uma carta que, na diplomacia, quando você vai fazer alguma ação que não agrega, sempre subtrai. E essa carta, para mim, deixa em evidência o pensamento do ministro, que deve ser compartilhado por outros ministros, mas não agrega absolutamente nada ao conceito da República. E ele coloca, conjugando o verbo aqui no nosso português, Segré, no futuro do pretérito, né? Quando ele coloca, cabia a diplomacia. Ou seja, cabia, não fez, estou eu fazendo aqui a minha parte, né? O que sugere, mais uma vez, que existe esse consórcio entre poder executivo e poder judiciário. Mais ou menos assim, se você não faz, eu faço, deixa comigo, né? Mas o Lula foi muito explícito. Se eu não apelo ao STF, eu não consigo governar. Já a partir dessa frase, o resto é tudo piada, porque ele está assumindo que ele está em conluio junto com o STF para conseguir governar. E cadê então? Não dá para questionar, não dá para derrubar vetos, o Congresso tem autonomia para isso. E agora você vê, nessa semana que passou, em que o ministro Alexandre de Moraes pede uma conciliação. Eu não conheço de leis, mas eu leio a Constituição e não tem lugar nenhum que um dos atributos do Poder Judiciário seja conciliar, arbitrar ou mediar. É sentenciar. O que ele deve falar é: esse aqui está certo de acordo com as testemunhas e documentos que tenho, esse aqui está errado, e julga, mas não, sento e concílio. Por quê? Porque ele deveria dar um parecer favorecendo a um e desfavorecendo a outro. E fica muito claro que esse desfavorecimento ia ser contra o Poder Executivo. Se não, teria desfavorecido, com certeza, o PDL do Congresso. E não o fez. Então aí obrigou, através de um poder moderador, que não é competência do Judiciário, que as partes sentem e se entendam. É um pouco absurdo.